passagem que nós vamos meditar nessa manhã, ela é muito conhecida, fala sobre a obra de Cristo. Por enquanto, eu irei ler apenas o versículo 5, depois nós vamos orar, e então eu farei a exposição dos demais versículos. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque agora podemos meditar em Tua palavra, e queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor, mais uma vez, opere nos nossos corações, nos dando discernimento, aplicando ao nosso coração a verdade do Evangelho, iluminando as nossas mentes, para que compreendamos e aceitemos a Tua verdade. Que em tudo isso o Senhor seja, então, glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso ponto hoje é meditarmos sobre a Páscoa, meditarmos em especial sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. E por isso nós escolhemos esse texto. Por isso eu escolhi esse texto para hoje de manhã, saindo justamente dessa sequência que nós temos de meditar nos Salmos, o Salmo que é reservado para cada domingo. Antes de tratar do texto, queria que nós pensássemos um pouco sobre como nós tratamos a Páscoa. Esta semana eu estava lendo várias coisas, justamente a respeito dessa festividade que é a Páscoa, buscando tomar uma posição, refletir a respeito das verdades que esta celebração apresenta quando comemora a morte e a ressurreição de Cristo. Pensando na minha própria vida e na nossa como igreja, a respeito de como temos celebrado a Páscoa, e quando eu falo a Páscoa, não estou me referindo apenas a este momento, esses dias que nós temos, mas como nós nos comportamos diante da verdade bíblica, da realidade da ressurreição de Cristo Jesus. Porque é o que nós sabemos, a nossa vida, ela gira em torno desse fato. Todo o sentido da vida do cristão, ela se fundamenta nesta verdade que Cristo ressuscitou. Não há nada mais importante, verdade mais valiosa, não há outro fundamento no qual possamos colocar a nossa fé, senão a ressurreição de Cristo. Então, nas minhas meditações a respeito disso, eu me vi um tanto quanto decepcionado comigo mesmo, por conta de não parecer de fato tão importante para nós, ou para mim, e aí eu quero que você faça a sua própria análise, esta verdade, ela parece não me aquecer tanto o coração. Eu queria falar um pouco sobre a festa da Páscoa, e depois eu quero voltar para o texto, para mostrar para nós, para fazer com que nós entendamos o quanto nós realmente nos desviamos daquilo que deveria ser a nossa relação com a ressurreição de Cristo. Como todos sabem, na última sexta-feira, nós fomos distribuir Bíblias aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. E, curiosamente, a estratégia que eu adotei para me aproximar das pessoas e presenteá-las com a Bíblia era fazê-las pensar na época que nós estamos vivendo, na sexta-feira, em especial, Sexta-feira da Paixão. Então, eu perguntava para elas assim, dá licença, tal, posso me aproximar? Eu quero dar um presente para você. Então, elas abriam as portas ou davam atenção ao que eu estava falando. Então, eu falava assim, você sabe por que nós estamos... Porque hoje é feriado? Já era uma dificuldade responder, não é? Mas eu falava assim, porque hoje é a Sexta-feira da Paixão. É por isso que nós temos um feriado hoje. E você sabe o que significa Sexta-feira da Paixão?
Das pessoas que eu perguntei isso, algumas, inclusive, eram aquele tipo crente desviado, né? Que não existe esse tipo de crente, é crente ou não crente, né? Mas alguém que já conviveu em igreja, nenhuma delas sabia me dizer o que de fato se celebra na Sexta-feira da Paixão. O que celebra na Sexta-feira da Paixão? A morte de Cristo, exatamente. Mas é estranho que num país cristão nós não saibamos de fato o que significa, pelo menos se for por amostragem, né? Claro que é um número muito pequeno, mas estamos num país cristão e a quem eu perguntei naquela sexta-feira, eu visitei algumas pessoas, elas não sabiam dizer o que significava a Sexta-feira da Paixão. E isso me faz pensar se nós entendemos, de fato, o que nós celebramos na Páscoa. Eu sei que você sabe que Sexta-feira da Paixão é a morte de Cristo. É possível que você tenha ido ver alguma encenação da Paixão, alguma coisa assim. Mas nós entendemos realmente o que é a Páscoa? Nós entendemos a importância dessa festa, deste momento para nós cristãos? E aí basta nós olharmos justamente o que nós fazemos na Páscoa para nós entendermos que nós parecemos não entender de fato o que é a Páscoa. Páscoa para nós se tornou um feriadão, um momento para a gente gozar do direito de descansar. Dificilmente nós paramos para pensar no feriado da Páscoa como um momento especial de devoção, de celebração e de serviço. Nós, no nosso calendário, nós temos lá a Semana Santa, a época de nós termos um feriadão para descansar. Como vivemos no mundo babilônico, com a sua própria cultura, que tenta nos seduzir, na época da Páscoa, as iguarias do rei, não é? A sedução nessa área vem do chocolate, do ovo de Páscoa e da ternura, da candura do coelhinho da Páscoa. Todas essas coisas nós sabemos que não tem nada a ver com o Evangelho, mas de alguma forma ainda nos encantam, né? Eu creio, eu gostaria que não, isso é um problema com a sua própria consciência, eu não posso lhe forçar nada, mas é possível que você tenha se preocupado em presentear alguém com um ovo de Páscoa e talvez tenha ficado frustrado em não ter recebido um ovo de Páscoa. Esse calendário que nós temos, que se celebra a Páscoa, ele foi determinado não pela palavra de Deus, ele foi determinado por uma cultura religiosa e tem as suas origens no paganismo. Só para mostrar para vocês quanto a gente se desvia da verdade cristã por conta de nos iludirmos e nos acostumarmos com o que o mundo nos oferece. A Páscoa, a data que nós celebramos a Páscoa no hemisfério sul, não tem nada a ver, porque essa data é determinada pela primavera. Nós estamos em que estação do ano? Acabamos de entrar no outono, aqui no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte é primavera. Por isso que nós celebramos a Páscoa nesse período, porque a Páscoa, antigamente, ela foi adaptada de uma festa pagã, que é a festa da primavera, da rainha, da princesa, da deusa, uma deusa anglo-saxônica chamada Eóster. É por isso que, em inglês, Páscoa é Easter. Os historiadores acreditam que é uma variação do nome Eóster. Em alemão, que também colhe um pouco dessa tradição, é Ostere, uma deusa pagã, uma deusa da mitologia anglo-saxônica. E essa deusa é a deusa da primavera, a deusa da fertilidade. Ela tinha um carinho muito grande pelas crianças, e ela estava sempre junto com as crianças. Estava contando essa história ontem para as minhas crianças. E um determinado dia ela estava lá no seu palácio e reuniu as crianças para
para brincar com elas, para conversar, e um passarinho pousou em sua mão. O animal favorito dessa deusa era uma lebre, né? Era o animal favorito porque a lebre tem tudo a ver com fertilidade, ainda que ultimamente digam que não, mas, pelo menos na mitologia, coelho, lebre, tem a ver com fertilidade. Era seu animal favorito. Então, quando o passarinho pousou na sua mão, ela usou o seu poder e transformou o passarinho em uma lebre. E ela ficou por ali, mas depois as crianças perceberam que a lebre estava muito triste. E elas foram perguntar à lebre por que ela estava triste. E a lebre falou que ela estava triste porque ela gostava de ser passarinho. E agora ela não podia voar, não podia cantar, ela não fazia mais coisas de passarinhos. Então as crianças foram lá falar com Eóster e pediram para ela voltar, né, transformar novamente a lebre num passarinho. E aí Eóster descobriu que não tinha mais poder para fazer isso. Ela precisava que voltasse a primavera, que é o tempo onde ela tem mais poder, para então tentar desfazer o feitiço. Então, o que aconteceu? Na próxima primavera, ela juntou todo o seu poder, mas só conseguiu transformar a lebre em passarinho momentaneamente, por alguns instantes. O feitiço não poderia ser permanente. Depois de algum tempo, a lebre novamente, o passarinho voltaria a ser lebre em definitivo. Então, ela fez isso e transformou a lebre em passarinho. O passarinho ficou tão feliz, porque agora estava cantando e voando, que colocou alguns ovos e deu de presente às crianças. É por isso que você tem coelho e ovo na Páscoa que nós celebramos. Não dava para entender, porque tem coelho e ovo numa... Coelho não bota ovo. Mas, enfim. Então, por conta dessa tradição pagã, os povos anglo-saxões, eles, na época da primavera, do solstício da primavera, eles trocavam ovos coloridos entre si. Quando se cristianizou as coisas, pegou-se a figura, a lenda de Eóster, aplicou-se ao cristianismo, e nós estamos aqui até hoje celebrando a Páscoa com coelhos e ovos de Páscoa, né, e ovos de chocolate. Enfim, irmãos, estou dizendo uma coisa: a Bíblia não nos manda celebrar a Páscoa. A Bíblia não nos dá um calendário para termos exatamente um dia, não está ali. Não é? A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos diz, e nós vemos na Bíblia, que todos os domingos os nossos irmãos celebravam a Páscoa. Todos os domingos eles se reuniam para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou dizendo que nós não devemos celebrar a estação da Páscoa. O que eu estou dizendo é que, com base nas informações que você tem, você deve pensar a respeito. Por que eu, particularmente, celebro Natal, celebro Páscoa? Porque são datas didáticas para mim, para minha casa, para minha família. São momentos memorais que nós podemos lembrar, estudar, cantar sobre pontos importantes da nossa fé. O nascimento do nosso Salvador e a ressurreição dele. Mas como toda invenção humana, nós somos falhos, né? Eu li um artigo, por exemplo, que perguntava assim: por que a Páscoa é só um dia e o Natal é uma estação? Não é? Logicamente, um artigo americano. Mas pense, qual é a festa que nós gastamos mais tempo e dinheiro? Natal ou Páscoa? Natal. Começou 1º de dezembro, qual é o assunto? Natal, nós enfeitamos tudo, é tudo Natal, não é? Vai até janeiro, ainda tem sinal do Natal, né? Porque, para quem tem as tradições católicas, eu espero que você não tenha, a árvore de Natal só é desmontada em Reis, não é? Que é lá pela segunda semana, não é? Tem gente desmontando a árvore aqui. Não, brincadeira. Mas
Você vê que vem o Natal, ele ainda pega um pouquinho de janeiro, não é? Quase que entra no carnaval. Mas, biblicamente falando, ainda que o nascimento de Jesus seja, e eu não desligo uma coisa da outra, porque não poderia morrer se não tivesse nascido, mas a grande festa, o grande momento do cristianismo é a conclusão da obra. E a conclusão da obra, que tem início no nascimento, é a ressurreição. É quando Cristo vence finalmente aquilo que ele veio vencer, a morte. E quando nós lembramos de Páscoa, nós lembramos simplesmente de um feriado. Nós lembramos de um feriado. E muitas vezes, tudo o que temos de memória, de memorial da Páscoa, são os símbolos pagãos. Nós precisamos reviver a Páscoa. Nós precisamos novamente permitir que a ressurreição de Cristo traga fervor ao nosso coração, que ela nos anime para as nossas vidas, que ela nos motive a servir ao Senhor e dedicar a Ele toda a glória. Quando você acordou hoje de manhã, seu primeiro pensamento foi: aleluia, Cristo vive? Eu acredito que não, porque não foi o meu primeiro pensamento. Então, irmãos, voltemos ao nosso texto, Filipenses, no capítulo 2. Como é que nós podemos nos defender de celebrar a Páscoa apenas de forma pagã? Mas, de fato, celebrar a ressurreição de Cristo de forma cristã. Olhemos para o texto novamente. Paulo, ele primeiro nos dá aquilo que é indicativo na palavra do Senhor. O que é o indicativo da palavra de Deus? O que Cristo fez por nós. Toda a ação do ser humano, principalmente aquele que foi redimido por Cristo, ela tem base no que Cristo primeiro fez, e não naquilo que nós temos que fazer. Na verdade, nós fazemos porque Cristo fez por nós. Nós somos porque Cristo é. Então, tudo começa no Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala justamente da obra de Cristo, e então ele faz a aplicação para as nossas vidas. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o texto é sobre o que nós temos que fazer, mas baseado, em primeiro lugar, naquilo que Cristo fez. A atitude que nós devemos ter é a atitude que Cristo teve primeiro, e essa atitude de Cristo é o que nos beneficia, nos favorece e nos salva. Então, o que Paulo fala sobre a atitude de Cristo? Paulo fala que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A atitude de Cristo começa com esvaziamento. Não apegar-se ao que de fato Ele é, uma disposição de abrir mão dos seus direitos. Quem é Cristo? Doutrina preciosa: Jesus é Deus. Jesus é Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, que no tempo, no espaço, naquele tempo determinado por Deus, a plenitude dos tempos, se tornou homem, Natal, encarnou-se, deixou a sua glória, esvaziou-se da sua divindade, ainda que não tenha abandonado, porque é Deus, mas assumiu temporariamente uma forma humana, fez-se homem.
homem de verdade, de carne e osso, homem com alma humana, associada à sua divindade. Jesus Cristo, como homem, ele não assumiu a realeza, da qual tinha direito, era descendente de Davi, mas ele não assumiu a realeza, ele assumiu o serviço. A encarnação de Cristo nos fala sobre aquele que veio ao mundo e que, para isso, abriu mão dos seus direitos, abriu mão das suas prerrogativas, abriu mão daquilo que lhe era devido. Aquele a quem é devida toda a honra e toda a glória, como nós lemos em Apocalipse, porque é Deus. Na verdade, ele veio ao mundo para ouvir escárnios, para ser blasfemado, para ser insultado, para ser chamado de embusteiro, ladrão, mentiroso, beberrão, glutão. A encarnação nos fala de abrir mão de direitos. Foi o que Cristo fez. Jesus Cristo, ele abriu mão dos seus direitos na sua encarnação. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E aqui nós temos, primeiro, uma coisa para pensarmos quando olhamos pelo que o que Cristo fez por nós. Por que ele esvaziou-se? Por que ele abriu mão dos seus direitos, das suas prerrogativas? Ele fez isso para se tornar um servo e nos servir com a sua vida e com a sua morte. Serviu com a sua vida, cumprindo perfeitamente a lei, o que lhe dá os méritos para morrer em nosso lugar e ser aceito como um sacrifício. Mas enquanto esteve entre nós, ele serviu-nos, curando, aconselhando, ressuscitando pessoas, transformando vidas, alimentando. O que Cristo não fez? Ele só não fez o mal. O Evangelho diz: Cristo andava fazendo o bem. Algumas coisas na vida de Jesus, do tempo da sua encarnação, são interessantes. Algumas declarações. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eles me odeiam. Sou rejeitado. São declarações interessantes de nós observarmos, porque como Cristo se sujeitou a tudo isso? Como alguém pode se sujeitar a tudo isso sendo Deus? Como alguém que... Veja, eu não sei como é que era a habitação de Cristo com o Pai. Não dá para conceber o que ele quer dizer quando fala desta glória da qual Cristo se esvaziou. Não dá para conceber o ambiente celestial. A minha mente é limitada. Mas eu fico pensando num rei, o mais rico do mundo, que tem um palácio extraordinário, com todos os luxos que o dinheiro pode comprar, com as melhores comidas, cheios de servos, empregados, pessoas à sua disposição para, a um toque de dedos, atender aos seus desejos. E alguém deixar tudo isso de lado, não se apegar a estas coisas, para descer do seu palácio e andar com os seus súditos, não apenas com os seus súditos, mas como os seus súditos. Escolher a posição mais inferior do seu reino e então se colocar naquela posição e se fazer igual àqueles que ocupam essa posição. Tudo isso voluntariamente e sem nenhum momento fazer qualquer tipo de queixa, mas servir aqueles que deveriam servi-lo. A Bíblia nos diz que a atitude de Cristo na sua encarnação foi uma atitude de abrir mão de direitos, os direitos que ele tinha. E aí eu fico pensando, de fato, não é? Nós somos uma geração que idolatra direitos. Nós somos a geração da idolatria dos direitos,
um dos maiores problemas sociais que nós estamos enfrentando no país é justamente por causa dos tais direitos individuais, os direitos humanos. Nós queremos o direito de fazermos o que quisermos da nossa vida. Nós queremos ter o direito de não ter ninguém dizendo o que devemos fazer ou ser. Nós queremos o direito de descansar num feriadão. Nós queremos o direito de termos pais que aceitem as nossas posições, que não se intrometam em nossas vidas. Nós queremos o direito de um marido perfeito, nós queremos o direito de sermos felizes com uma esposa perfeita. Nós somos a geração que idolatra o direito. Eu quero o direito de ser feliz sem ter que olhar à minha volta. Eu quero o direito de chegar em casa depois de um dia de trabalho e não ter crianças me aporrinhando. Eu quero o direito de poder me recolher no meu quarto, ligar o meu computador e jogar o quanto eu quiser. Eu quero ter o meu direito. É a idolatria do direito. O indicativo, aquilo que Cristo fez, nos leva a tomar uma atitude. Nessa celebração da Páscoa, uma das coisas que refleti a respeito é justamente isto. Ser cristão é estar disposto a abrir mão de direitos. Ser cristão é estar disposto àquilo que nós temos melhor, que o Evangelho nos ensinou durante tanto tempo, quando estávamos meditando em Mateus, negar-se a si mesmo. Há uma boa coisa para nós refletirmos hoje, enquanto celebramos a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscitou sendo premiado porque Ele escolheu abrir mão do seu direito a viver. Ele entregou-se na cruz. Ele abriu mão do seu direito. É interessante você, não o nosso caso hoje em especial, mas é interessante você observar que as igrejas hoje estão mais vazias do que deveriam estar. Porque as pessoas foram viajar no direito que têm de gozar de um bom feriado. Mas hoje é o dia de celebrar a ressurreição de Cristo. A coisa mais importante do mundo aconteceu. Aquilo que dá início à nossa esperança aconteceu finalmente. Ontem nós fomos à fazenda do meu cunhado, lá em Moita Bonita, e uma coisa interessante, eu nunca tinha visto aquilo. Na estrada e nos povoados, muitos homens vestidos de trapos, com máscaras bem feias e uma espécie de foice na mão. Vários assim, correndo pelas ruas. Eles representavam a morte. Ontem, e foi isso que nós entendemos, né? Ainda que eu não possa dizer com clareza que seja isso, mas pensando a respeito, eles estavam caracterizados de morte. Ontem foi a festa da morte. Cristo morreu na sexta-feira, e o sábado, em especial, foi aquele dia onde estava todo mundo triste. Os discípulos estavam recolhidos, tentando entender novamente o sentido da vida. Seguiram um homem 3 anos, e este homem simplesmente morreu. Lemos sobre os discípulos voltando para Emaús, e eles falam, nós pensávamos que ele iria restaurar Israel, e não aconteceu nada. Agora, imagine isso no reino de Satanás. Finalmente matamos. Essa história acabou. Vencemos mais uma vez. Primeiro destruímos o primeiro Adão, matamos ele no Éden. Agora matamos o segundo Adão. Era uma grande festa da morte ontem. Muito interessante o que se fazia naquele município, lá naqueles povoados. De fato era isso. A morte estava celebrando a sua vitória. Mas o dia glorioso chegou. A madrugada do domingo não trouxe apenas o raiar do sol,
se mostrou como uma tumba vazia. Mais do que o sol, a glória de Cristo ressurgia. O vitorioso saiu da tumba. Assim como na fornalha não houve marca de queimadura, assim como Daniel saiu sem nenhum arranhão de um leão, ele saiu incólume da morte. Ela não pôde deter, seu corpo não foi apodrecido. Pelo contrário, ele saiu glorioso, vencedor. E não apenas conquistou a sua própria vitória sobre a morte, ele conquistou a vitória de todos sobre a morte. Ele não apenas venceu a morte, ele se tornou a ressurreição e a vida. E nós trocamos o ovo de Páscoa. E nós queremos o direito de descansar. E nós queremos simplesmente não ir à igreja para celebrar tal notícia. Não queremos congregar com aqueles que junto com ele estavam na cruz e juntos com ele saíram do túmulo. Nós ressurgimos, afinal, com Cristo. E Cristo nos ensina que esta glória toda, que nós observamos com o túmulo vazio, foi precedida por um esvaziamento de si mesmo. Abrir mão de direitos e servirmos aos que estão à nossa volta. Se pegarmos o que Paulo fala, a morte zomba no sábado e no domingo Cristo pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nesse mesmo texto, Paulo fala que em Cristo Jesus o nosso trabalho não é vão. Nesse mesmo capítulo, capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, e eu vou dizer o contrário, porque ele fala, se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa pregação. O apóstolo Paulo fala, então, de forma positiva, porque Cristo ressuscitou, todo o sentido do mundo está em pregar o Evangelho. Que época mais extraordinária do mundo para pregar o Evangelho, tendo a perspectiva clara da ressurreição de Cristo. Estamos celebrando o que é fato. Alguém dizia em um dos artigos que eu li, somos o único povo do mundo que visita um túmulo vazio. Somos o único povo do mundo cujo líder não está morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Você tem se esvaziado de você mesmo? Você tem a disposição de abrir mão dos seus direitos? Ou o Deus que você tem idolatrado é justamente o seu direito? Tenha a mesma atitude de Cristo. Ele abriu mão dos seus direitos. Seguindo aqui, depois da encarnação, do ter sido feito servo, diz a palavra do Senhor, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui uma coisa fantástica, a obediência de Cristo. A obediência de Cristo ao plano de Deus. Este é o plano de Deus. Nós, todas as ceias, lemos Isaías, quase todas, Isaías 53. Ali nós lemos uma coisa que, por vezes, incomoda. A expressão, agradou a Deus moê-lo. Em Atos, nós lemos exatamente a mesma coisa com outras palavras. Quando os apóstolos pregam a palavra do Evangelho, Pedro, por exemplo, diz que Pilatos, gentios, judeus, Herodes, estes ímpios todos se reuniram para matar Cristo. E ele fala assim, para fazer, dizendo a Deus, tudo o que o teu propósito determinou.
Quando você lê João, eu não sei se você teve a percepção, quando você lê a crucificação, conforme João narra, há um momento que ele narra Jesus bebendo água, ele tendo sede. Só que João fala uma coisa que os outros evangelistas não falam. Ele fala assim: para se cumprir a Escritura, porque lá em Salmo, no livro dos Salmos, nós lemos há 2 semanas, Salmo 67. Lá no livro de Salmos, nós lemos que ele tendo sede, lhe deram vinagre. João fala assim: para se cumprir as Escrituras, ele pediu água. Como que dizendo, Cristo conhecia a profecia e sabia que naquele momento era o momento que Deus determinou para ele pedir água. Então, lembrando-se do plano de Deus, ele disse: estou com sede e quero água, sabendo exatamente o que ele iria receber: vinagre. Qual o tamanho da obediência de Cristo? O tamanho da obediência de Cristo é o tamanho da sua vida, porque para ser obediente, ele entregou a vida. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Ele foi obediente para que a sexta-feira da paixão fosse uma realidade. Se Cristo não morresse, a vida cristã não teria sentido. Na verdade, nós estávamos mortos. Só haveria sexta-feira da paixão e não seria a paixão de Cristo, seria a nossa paixão. Terrível realidade da nossa morte, que Cristo desfez por sua obediência ao plano de Deus. Nós temos tanto falado sobre isso ultimamente, tanto quando estávamos por terminar Mateus, quanto agora no livro de Daniel, olhando as suas visões, que para o povo de Deus estão reservados tempos difíceis, que haverá um reino, um rei, que trará grande sofrimento e terá inclusive autoridade para tirar a vida dos filhos de Deus. Jesus, com base na sua ressurreição, falando a uma das cartas, a uma das igrejas da Ásia Menor, ele fala que ele é aquele que esteve morto, mas reviveu, e com base nisso, dele ser o vitorioso sobre a morte, ele diz a seguinte coisa àquela igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Abrir mão de direitos, irmãos, não é simplesmente abrir mão de um feriado. Nós estamos falando aqui de coisas mais profundas, de um comprometimento de vida, que é o tempo todo dito no Evangelho. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perder. Quem perder a sua vida por minha causa, irá ganhar. Esse comprometimento obediente a Deus. E a obediência a Deus pode nos custar a vida, em diversos aspectos. Pode custar a nossa vida social, pode custar a nossa vida acadêmica, pode custar a nossa vida profissional. O comprometimento obediente a Cristo pode custar a nossa vida física. Porque não há como servir a Cristo sem comprometer a vida. Não existe um cristianismo onde a vida não esteja comprometida. O cristianismo é vida. É a vida de Cristo, que sendo servo foi obediente até a morte. Um comprometimento obediente da vida. E o que Paulo está dizendo é: seja a atitude de vocês como foi a de Cristo. Não adianta nós celebrarmos a ressurreição de Cristo e, olhando para essa celebração, apenas a respeito do que Cristo fez. Isso é o mais importante. Mas isto é
o que Cristo fez, é justamente para nos libertar a fazermos o que nós temos que fazer. Uma das coisas importantes que nós temos que meditar na celebração da Páscoa é justamente o que eu tenho feito com a minha vida. Alguém já disse que viver para Cristo é mais difícil do que morrer para Cristo, por Cristo. Porque assim, talvez seja mais fácil você dizer não a um pedido de que você negue a Cristo sobre o custo da sua vida. Alguém lhe coloca num paredão e fala, ou você nega ou você morre. Talvez seja mais fácil você se manter firme naquele momento do que alguém falar assim para você, ou você nega, ou você vai ser rejeitado pelas pessoas. Ou você nega, ou você não vai conseguir ser respeitado neste mundo. Ou você nega, ou você vai viver toda a sua vida sem amigos, sem emprego, sem reconhecimento, sem amor das pessoas, sem seu marido, sem sua esposa, sem os seus filhos. Talvez seja mais fácil morrer por Cristo do que viver para Ele. Comprometer a vida de forma obediente a Cristo. É assim que se celebra a ressurreição do Senhor, porque Cristo, Ele fez isso por nós. E é assim que deveríamos anunciar ao mundo esta grande vitória sobre a morte, nós mesmos, com a disposição de entregarmos as nossas vidas. Ao fim do texto, os versículos de 9 a 11, é a parte gloriosa desse texto, porque até então nós vimos a humilhação de Cristo. Diz assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos... Eu não esqueci a última parte, não. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Você já percebeu, nos nossos estudos em Daniel, qual é a grande ambição das nações? Qual é a grande ambição dos imperadores, que nós já vimos até aqui? Qual foi a ambição de Nirode? Tornar o seu nome Nabucodonosor, ter o seu nome célebre. Como era o apelido de Ciro? Ciro, o Grande. Qual era o apelido de Alexandre? Alexandre, o Grande. O que eles queriam? Ter o seu nome célebre. Na história, um nome que não será apagado. Mas isso não é a ambição deles apenas. Essa é a ambição babilônica. Ou seja, é a ambição da nossa cultura. Quando eu falo nossa cultura, eu não estou nos isentando, não, porque nós somos também frutos dessa cultura. Qual é a sua ambição? Ter o nome na história? Ter o nome célebre? Ser amado? Ser respeitado? Ser querido? Ser aceito? E é por isso que você não abre mão dos seus direitos. É por isso que você luta tanto, para ter esse reconhecimento, para ter a sua posição, para construir alguma coisa que você possa te chamar de sua, para de alguma forma marcar a história, pelo menos a memória dos seus filhos, a memória da sua esposa, da sua igreja, do seu marido. Eu devo dizer para você que se essa é a sua busca, você está enganado, apenas um nome permanecerá para sempre. Apenas um nome será célebre, apenas um nome será exaltado, o nome que está acima de todo nome, o nome daquele que fez o que ninguém mais pôde fazer, vencer a morte, o nome do único Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só Ele tem esse nome eterno, é Cristo.
E o que nós deveríamos desejar não era ter o nosso nome célebre, mas era estar debaixo do nome de Cristo. Joelhos dobrados, pulmões a pleno vapor, dizendo que só Ele é digno. Quando Cristo foi exaltado? Quando Ele completou a sua obra. A exaltação vem depois da humilhação. A coroa depois da cruz. O salário depois do serviço. Cristo foi exaltado. E o que eu quero mostrar, irmãos, aqui é que nossa atitude em Cristo, de sermos imitadores de Cristo, nos levará a isso também. Não a termos o nosso nome célebre, mas a termos o nosso nome em Cristo Jesus. Estarmos em Cristo, compartilhando a sua glória. Enquanto todos buscavam o seu próprio nome, a sua própria glória, Cristo compartilhou a sua glória conosco. E é isso que ele fala. Se você tiver a mesma atitude que eu tive, se você estiver disposto a perder, abrir mão de direitos, finalmente você terá o que é de verdadeiro valor, o tesouro que não se rouba, o qual a traça não corrói, não come, a ferrugem não corrói. Se você tiver o seu coração em mim, assim como eu fui exaltado, comigo você será exaltado. E nós vamos nos alegrar não na exaltação do nosso nome, mas no fato de que Cristo será exaltado. Esse é o momento de nós renovarmos a nossa esperança. Porque quando nós olhamos para o mundo e para tudo aquilo que nós podemos perder por sermos cristãos, se nós tivermos a perspectiva correta da história, ao invés de nos desanimarmos, ao invés de nós querermos nos apegar a esses poucos direitos, pobres direitos que nós temos neste mundo, nós iremos trocar todo esse lixo que Paulo chama de estrume para aquilo que está reservado no porvir para cada um daqueles que seguiram a Cristo. Exaltação e glória em Cristo Jesus. É o momento de nós pararmos na Páscoa e pensarmos o quanto temos que realizar ainda, o quanto temos que negar a nós mesmos, o quanto teremos que sofrer por causa de Cristo, o quanto o serviço que nos é confiado muitas vezes é duro, o quanto nós precisamos nos santificar, o quanto precisamos nos amoldar a Cristo, o quanto precisamos servir pessoas que muitas vezes não querem ser servidas, o quanto ainda vamos nos decepcionar neste mundo, o quanto ainda iremos perder, as tribulações pelas quais temos que passar, as provas que iremos enfrentar, as enfermidades que nos aguardam, as perdas também. Mas ao invés de nos sentirmos derrotados, ainda que possamos nos afligir por um tempo, nós temos a certeza de que ao final Cristo foi exaltado porque Ele venceu a morte e eu serei com Ele. Que o sofrimento não é para a vida toda, o sofrimento não é eterno. Mesmo quando Deus pesa a sua mão, traz o seu castigo, disciplina o seu povo, isso é por um breve tempo, porque o que nos está guardado de fato e eternamente é sermos exaltados em Cristo Jesus. Porque Ele foi exaltado, então nós seremos exaltados também. A atitude de Cristo foi esperar pelo tempo certo. Humilhou-se sobre a poderosa mão de Deus, para finalmente ser exaltado. O que você tem buscado? Glória agora e desistido daquela que está no porvir? Tudo o que você acha que pode receber está nesse mundo? É aqui que está toda a sua alegria. Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo estiver limitada a esta vida, nós somos patéticos. Somos pessoas que estão esperando em vão. O que você realmente quer? Qual o prêmio que você anela? Qual é a coroa que você quer?
Está tudo neste mundo. É aqui que você quer se segurar. Esse é um bom momento para você pensar, com base na ressurreição de Cristo, que você tem um futuro glorioso, muito melhor do que qualquer coisa que você possa conquistar neste mundo, melhor do que qualquer sonho que você já sonhou, qualquer conquista que você já tenha realizado. Finalmente, tudo isso, todos irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Razão da vida, sentido de viver, a glória de Deus. Feriadão muito bom que nós temos de Páscoa. Momento de descanso que o Senhor em nosso país nos providencia. Que nós deveríamos ser mais cautelosos em usá-lo. Nós deveríamos parar para pensar sobre a glória de Deus, que com seu poder ressuscitou Cristo dentre os mortos. E com isso operou aquilo que faz a história mudar definitivamente. Cristo venceu a morte, então haverá um dia que Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas, porque não haverá mais morte, não haverá mais doença. Nos encontraremos com quem perdemos, estaremos todos congregados com o Senhor. Não importa a maneira como vivemos, as enfermidades que nos assolaram, as marcas que temos no corpo, um dia ressurgiremos com corpos transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares, e de lá desceremos com Ele e a Nova Jerusalém, reinaremos para sempre com Ele, e tudo dará glória ao Senhor. Finalmente o templo do Senhor será estabelecido, não o templo de Jerusalém, mas a habitação de Deus com os homens, e tudo dará glória ao Senhor. Os que amam glorificar a Deus nesta vida passarão a eternidade glorificando o Senhor. Como você tem vivido a sua vida? Você, por quem Cristo morreu e ressuscitou. A sua vida é um instrumento para a glória de Deus. Você pode dizer que Romanos 11:36 é a expressão da sua vida, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A sua vida tem sido vivida para a glória do Senhor, porque o sentido é esse. Este é o telos, o fim da história. Todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele toda a glória, porque Cristo ressuscitou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, que o nosso coração se alegre com a ressurreição de Cristo. Que ela não seja apenas uma data no nosso calendário, que ela não seja apenas um feriado para nos deleitarmos com os nossos direitos, mas que a cada domingo em que congregamos, reunidos em volta da verdade que Cristo ressuscitou, no primeiro dia, nós sejamos estimulados por essa ressurreição a abrirmos mão da nossa vida para servirmos a Cristo e aos nossos irmãos, buscando a coroa eterna e, sobretudo, a glória do Teu nome. Ser exaltado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.